Neste vídeo, eu vou responder 4 perguntas que muitos ateus fazem para os cristãos. Eu quero falar para você algo muito importante em relação aos ateus. Então fique aí até o final, que você não vai se arrepender. Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Fique à vontade, o canal é nosso. E neste vídeo de hoje, estamos aqui com um assunto extremamente importante. Vamos aqui falar sobre 4 perguntas, mas aí, corriqueiras entre os ateus e nós cristãos, temos a resposta. Então precisamos responder. Então vamos para a primeira pergunta. Deus é eterno? Como assim? Não entra na cabeça de muitas pessoas como pode um ser eterno. Mas deixa eu explicar uma coisa para você aqui. E você que é ateu, por favor, fique até o final, certo? Fique até o final aí para você tirar as suas próprias conclusões. Olha só, desde que nascemos, a nossa mente foi condicionada a acreditar que tudo tem um começo, meio e fim. Deixa eu explicar melhor. Nós nascemos, crescemos e morremos. Você observa uma flor no jardim, ela nasce, abre e morre. A mesma coisa, um livro tem um começo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, gente, a nossa mente, desde criança, foi condicionada de que tudo obrigatoriamente tem que ter um começo, meio e fim. Mas, gente, isso é uma lei terrena. Fora daqui existe outra realidade. Então nós, seres humanos, não podemos olhar Deus com as ferramentas terrenas. Tu entende? Eu vou observar aqui e vou achar que Deus é igual. Não, então o fato de a nossa mente estar condicionada de que tudo tem um começo, meio e fim nessa existência, a gente tenta transmitir isso para Deus e a gente automaticamente não consegue entender como um Deus pode ser eterno e não ser como nós, que tem um começo, meio e fim. Por que que aqui tudo tem um começo, meio e fim? Porque aqui é só um protótipo, aqui é só um exemplo, aqui é só uma passagem. Aqui não é a nossa eternidade. Então, inconscientemente, o ser humano ele não consegue entender por causa disso. Porque fomos condicionados de que tudo tem que ter obrigatoriamente um começo, meio e fim. Mas essa é uma realidade exclusiva da vida física. Segundo ponto, por que que Deus não se mostra? Por que ele não vem aqui? Cara, essa é uma pergunta muito utilizada pelos ateus ativistas. Existe aquele ateu que simplesmente não acredita em Deus e fica na dele, mas tem aqueles ateus ativistas que tentam expor, né, coisas que não são reais em relação a Deus. Então eles perguntam, por que que Deus não se revela? Ué, ele se revela o tempo inteiro. A existência já revela a Deus. Inclusive, vou ler um versículo aqui de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Olha só que interessante. Porque os atributos invisíveis de Deus, lembre-se, Deus é espírito. Entende? É uma realidade diferente da nossa. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha só, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Você entende? Então a própria natureza e a existência revela a existência de Deus. Se você for analisar a natureza, gente, a complexidade, eu não vou entrar aqui em detalhes, a complexidade da existência, da natureza, do teu próprio corpo, do teu gene, de como o teu corpo funciona. Só uma mente muito criativa para fazer tudo isso. Então a própria natureza revela a glória de Deus. Isso também está em Salmo 19, que diz que a natureza revela a glória de Deus. Então, ateu, não espere que Deus venha com uma luz azul, batendo asas, para mostrar para você, olha fulano, eu vim exclusivamente para você, para mostrar para você que eu sou Deus, sendo que ele já se revelou.
na própria existência. Basta o homem observar e não se distrair. O próprio Jesus veio para revelar Deus. Você entende? O próprio Jesus veio revelar o Pai. Ele esteve aqui em carne também, na mente de Jesus entre nós. O terceiro ponto é que nós somos condicionados de que tudo tem uma conclusão. Vou explicar melhor. O ser humano ele sempre quer ter conclusões. Ele quer ter na mão o poder da conclusão. Só que Deus não é assim. Se eu não tiver a conclusão sobre Deus, se eu não tiver em minhas mãos tudo sobre Deus, todos os pequenos detalhes sobre Deus, então logo ele não existe. E isso não é verdade. Certo? Porque a gente nunca vai conhecer Deus completamente, só quando nós formos morar junto com Ele. Então, nós temos que prosseguir em conhecê-lo. É um processo. Então, se você que está aí do outro lado e é ateu porque você não tem conclusões sobre Deus, isso é extremamente normal. Porque Deus ele se revela para aqueles que o buscam. É como eu falei, você quer que Deus venha aqui se revelar para você, exclusivamente para você? Ele está disponível para todos aqueles que querem o conhecer. Num plano geral e num plano individual. Você entende? Tá vendo? A nossa mente foi, de novo, condicionada de que tudo tem que ter uma conclusão. Mas a conclusão em relação a Deus vai vir na eternidade. Mas enquanto não vem a eternidade para nós, nós precisamos estar constantemente aprendendo mais sobre o Criador. Então não deixe que a tua mente humana te limite em relação ao Criador. Agora vem a pergunta clássica. Se Deus é bom e ele existe, por que o mal existe? Não, essa é muito clássica, né, entre os ateus. E eu vou responder para você. Eu vou responder fazendo uma analogia, certo? Jesus usou muitas analogias e eu gosto também. Eu acho que para aprender é muito bacana, fica mais didático. Olha só, imagina que o mundo em que vivemos, ou a nossa realidade, é uma casa. Na sua casa aí não tem fiações para ligar energia, etc. Então, imagina que Deus, ele fez toda a nossa existência e ele colocou fios. É claro que eu estou usando uma analogia, né? Simbologias. Ele colocou fios na existência. Esses fios que mantêm tudo funcionando. Agora, o que protege o fio para você não levar choque? Não é uma capa protetora? Então Deus fez tudo perfeito, os fios, perfeitamente. E, inclusive, com a capa protetora no fio. Mas, infelizmente, muitos seres humanos começam a descascar o fio. Aí o pai olha e fala, eu não fiz você para isso. Eu não fiz esse fio para você descascar ele. Ou seja, o ser humano vive descascando o fio, gente. O ser humano vive procurando problema. O ser humano vive procurando coisas que não precisam procurar, que não precisa procurar. O ser humano cria problemas que não precisa criar. Você entende? A própria Bíblia diz que aquilo que um homem planta, ele colhe. Se ele plantar banana, ele não vai colher maçã. Ele vai colher banana. E Deus, o Criador, ele deixou uma lei na nossa existência. Se você plantar, você vai colher. E ele não fez essa lei, ele não deixou essa lei aqui por ele ser malvado, mas para ele ser justo. Porque se você fizer maldade, infelizmente você vai colher maldade. Então a gente precisa entender que Deus fez tudo perfeito, mas nós, seres humanos, procuramos a maldade, procuramos o mal. E nós precisamos ajudar uns aos outros a ir para o bem, a encontrar o caminho do bem, que foi o caminho que Jesus veio mostrar. Então, antes de nós julgarmos os ateus, vamos tentar entender as dúvidas deles. Deus não perdeu o controle. O fulano é ateu, ele não acredita em Deus. Faça a sua parte, fale do amor de Deus, porque o nosso papel não é convencer. Não, a própria Bíblia diz que o nosso papel não é convencer, mas é falar, certo? Então fale com amor, fale com mansidão, e quem convence é o próprio Espírito de Deus. Então, eu espero que esse vídeo tenha auxiliado os ateus, tenha auxiliado os cristãos e que tenha feito grande diferença na sua vida. E se você gosta deste tipo de conteúdo, mas ainda não é inscrito neste canal, já se inscreva,
deixe o seu like, comente qualquer coisa aqui, nem que seja um emoji, né? Porque ajuda o canal a crescer, tá certo? E mandar essa mensagem para mais pessoas, certo? E ative o sininho de notificação, tá bom? Até o próximo vídeo e valeu!